Professor Marandi, let me bring you up. Professor Marandi, deixe-me We know trazê-lo that para a the conversa. Supreme Leader of Iran Sabemos que o recently líder said that supremo if do we Irã disse recentemente compromise que se on houver the concessões no nuclear programa program in Iran, nuclear, they're going to talk então vão about começar a peace. falar sobre o programa de They're going to talk mísseis, about sobre human direitos rights, humanos, liberdade de free expressão. speech, all of that. Tudo isso, pouco a This is pouco, se little by little aproxima, você coming sabe, to da chamada mudança de getting regime. closer to, Na sua opinião, to com o que do está regime change in acontecendo, Iran. soubemos que Netanyahu está pedindo a Donald Trump para Many of those bombardear talks o going Irã. on, we've learned Como o that senhor vê Netanyahu is isso? asking Donald Trump to Acha que é bomb algum Iran. tipo de nova How do you retórica? find it? Do you think Porque it's quando some sort of olhamos new para a rhetoric? mídia Because lately influenciada the pelo governo israelense, eles basic tentam fazer news parecer que media Israel vai who atacar are o Irã a influenced by qualquer the momento. Israeli government, who Qual é are a sua trying visão to sobre o push que está everything. acontecendo? Israel gonna attack Iran any moment. What is your take on what's happening? I don't think that the Israeli regime would attack Não acho que o Iran regime if it was israelense thinking atacaria o Irã se estivesse reasonably. pensando de forma razoável, Because ultimately, porque no fim Iran das would come out on contas, top. o Irã The sairia best por cima. chance that they actually had A melhor chance que was eles realmente developing war tiveram when they carried foi out the durante a Blitzkrieg Guerra de attack. 12 dias, quando realizaram Now aquele Iran is much ataque more relâmpago. prepared. Agora, o Irã Iran está is muito mais preparado. working Está on its aprimorando sua coleta de intelligence gathering, inteligência e internal sua segurança security, interna, e suas and capacidades its antidrone anti-drone avançaram capabilities have bastante. improved As defesas extensively. antiaéreas, ou seja, contra aeronaves, ainda estão em desenvolvimento. Claro, leva muito mais tempo e esforço para chegar onde querem. Mas quando se trata de mísseis, acho que os iranianos estão expandindo suas bases subterrâneas. Are expanding their underground bases, and also I think that they're also E também acho que eles estão se expandindo, pelo que ouvi. Não sei disso por nenhuma fonte dentro do governo, mas o que tenho visto online é que eles ampliaram o alcance de seus mísseis. Acho que isso significa que também lançarão mísseis a partir do leste do Irã, o que tornaria muito mais difícil para o regime israelense ou para os americanos, porque teriam que voar muito mais para o oeste ou para o norte para atingir qualquer um desses locais. Então, se houver outra guerra, acho que será muito pior para o regime israelense. Mas o problema com Netanyahu e seus aliados fanáticos é que as necessidades deles não são necessariamente as necessidades do regime israelense. needs are not necessarily the needs of the Israeli regime. I personally, while in the West, it is often said Pessoalmente, that the Israelis embora no have won their Ocidente se wars, diga com frequência que os israelenses venceram suas guerras, acho que, na verdade, eles foram os maiores perdedores em tudo isso. O único lugar onde tiveram algum sucesso real foi quando Netanyahu, Erdogan e Biden juntos derrubaram o governo sírio. Isso foi um grande sucesso. Mas no Líbano, não vejo que tenham alcançado qualquer vitória. No Iêmen, foram claramente derrotados. No Iraque, não conseguiram fazer nada. Ontem mesmo, acho que um alto funcionário ou uma delegação do Hamas foi ao Iraque, se encontrou com um dos principais comandantes das Forças de Mobilização Popular e agradeceu pelo apoio. O Iraque hoje está em uma posição mais forte para apoiar os palestinos do que estava antes das eleições, porque as facções pró-resistência aumentaram consideravelmente suas cadeiras. Elas provavelmente terão uma voz decisiva na escolha do gabinete e do primeiro-ministro. Portanto, não vejo na guerra com o Irã os israelenses tendo sucesso. Acho que está claro que eles fracassaram. Não vejo outra guerra como algo que beneficiaria o regime. Acredito que seria ainda pior. Mas penso que os cálculos de Netanyahu dizem mais respeito a Netanyahu e os cálculos de sua esposa dizem mais respeito às próprias necessidades dela. Ela, é claro, exerce enorme influência sobre ele. Então há uma possibilidade de que ataquem, mas acredito que não dará certo. Se os americanos se envolverem, você sabe, as coisas vão sair do controle. Vimos que os americanos realizaram um ataque limitado ao Irã, e os iranianos revidaram, atingiram sua base no Catar, destruíram seus sistemas de radar, causando provavelmente bilhões de dólares em prejuízos. Mas, se os americanos quiserem se envolver seriamente, então não tenho dúvida, e já disse isso muitas vezes, de que os iranianos vão eliminar tudo no Golfo Pérsico, porque as bases americanas estão em todos esses países. Isso derrubaria a economia global e seria uma catástrofe para todos. Mas essa seria a resposta do Irã a uma guerra travada pelos Estados Unidos.
Então, por mais que eu analise, não é lógico que o regime ataque, mas isso não significa que não o fará. Yeah. Sim. Larry, qual é a sua opinião sobre Your isso? take on that. Well, no, I agree with the professor. Bem, não, eu concordo com o professor. But you've got this disconnect Existe esse descompasso entre a retórica e a capacidade militar real, the actual military como vimos com o que aconteceu no Mar Vermelho com os Houthis. Sabe, a linha básica do Trump era: cara, essa administração Biden é um bando de frouxos. Agora vamos mostrar a esses Houthis quem manda. Now we're gonna show these Houthis E o que eles descobriram? Bem, esses Houthis são os desgraçados duros de roer. Tudo o que tentamos fazer para enfraquecê-los e destruí-los, eles simplesmente voltavam à carga. É como aquele coelhinho das pilhas que nunca para. E rapaz, eles conseguiram aumentar o ritmo de derrubar aqueles drones Predator. Antes, eles derrubavam cerca de um por mês. Bem, aumentaram para cerca de um por semana. one a month. Well, they upped it to about one a week. And at, $35 million a piece. E veja, 35 milhões de dólares cada. Isso é bem caro. E depois houve as ameaças apresentadas aos navios dos Estados Unidos. Então os Estados tiveram que se retirar. O que me chama a atenção, e eu gostaria de saber o que o professor observou, é que o auge da pressão econômica sobre o Irã aconteceu em 2015, com a assinatura do JCPOA. Porque naquela época, tanto a China quanto a Rússia estavam acompanhando o Ocidente. Sim, sim, vamos colocar essa pressão sobre os iranianos. Agora, onde estamos? Bem, com as sanções de snapback, e eu ainda não entendo por que as chamam de snapback, porque, pelo que entendo, elas nunca foram retiradas. Como é possível restaurar algo que sempre esteve lá? How can you snap something back that's still been there all along? That's the first absurdity. Essa é a primeira absurdidade. Mas agora, tanto a Rússia quanto a China estão cansadas de todas as bobagens, das ameaças e do bullying vindos de Washington e da Europa. Então, quando aquele retorno das sanções foi anunciado, Rússia e China deixaram claro: não vamos mais fazer isso. Vejo isso como a criação de uma oportunidade econômica para o Irã que não existia há 2 anos. Agora eles têm colaboração com os russos e os chineses. E acho que até com a Índia. Então há uma espécie de luz econômica no fim do túnel para o Irã que não existia há 2 anos. Todo esse esforço do Ocidente para usar seu poder econômico a fim de pressionar o Irã está descobrindo que esse poder se enfraqueceu. E eu acho que se você pudesse levar Xi Jinping e Vladimir Putin para o lado e ter uma conversa privada, provavelmente os dois ficariam bastante surpresos por as coisas terem chegado a esse ponto. Que seus esforços para se libertar da hegemonia ocidental, especialmente no campo econômico, estão realmente começando a funcionar. E está funcionando de uma forma que está realmente assustando o Ocidente. Então, acho que precisamos reconhecer a mudança fundamental que ocorreu no Irã depois, em 25 de junho, após o fim da Guerra de 12 Dias. Os esforços anteriores da liderança iraniana para manter russos e chineses à distância desapareceram. Vários funcionários iranianos, tanto do Ministério das Relações Exteriores quanto do Ministério da Defesa, têm acumulado muitas milhas de viagem indo e voltando entre Moscou e Pequim. Por isso, professor, eu gostaria de saber quais têm sido as suas observações. I'd be interested, Professor, what your observations have been. I think you're absolutely Acho que você está absolutamente certo ao dizer que a diferença entre agora e 2015 é enorme. Naquela época, a Rússia e a China eram países muito mais fracos. A Rússia ainda estava se recuperando e em meio ao seu crescimento, mas ainda não havia chegado ao ponto em que está hoje. E os russos e os chineses não enfrentavam sanções. Então, trabalhar com o Irã seria custoso. E a pressão dos Estados Unidos também era custosa. O que os russos e os chineses faziam no Conselho de Segurança da ONU era enfraquecer as sanções ou as resoluções, mas não enfrentavam os Estados Unidos. Isso começou a mudar gradualmente, mas acho que a maior virada aconteceu após o início da guerra na Ucrânia, porque a divisão entre a Rússia e o Ocidente se tornou enorme. Enormous. And so
E assim, os iranianos e os russos se aproximaram muito mais. E claro, sabemos que pelo menos segundo relatos ocidentais, os drones iranianos desempenharam um papel muito importante na guerra entre a Rússia, a guerra por procuração entre a OTAN e a Rússia. Portanto, o relacionamento começou a melhorar muito mais rapidamente. O mesmo aconteceu com a China, especialmente depois que o presidente Raisi chegou ao poder. Ele viajou tanto para Moscou quanto para Pequim. E o Irã também ingressou no BRICS, assim como na Organização de Cooperação de Xangai. Sob sua presidência, o Irã começou a desviar seu foco do Ocidente e a se voltar para o Sul global, Rússia, China e outras grandes potências da maioria global. And major powers in the global majority. Militarily, that's true as well. I think that Militarmente, isso também é verdade. Acho que os iranianos e os russos hoje estão trabalhando de forma mais próxima, e os iranianos e os chineses também. Acredito que a Guerra de 12 Dias também foi uma preocupação para os chineses. Depois dessa guerra, eles passaram a se empenhar mais em conter os Estados Unidos, assim como na Ucrânia. Os chineses sabem disso, e os iranianos também. Eles entendem que se os russos fracassarem na Ucrânia, a OTAN avançará. No caso do Irã, esse avanço seria literalmente ao lado, porque junto com a Ucrânia, eles queriam incluir a Geórgia também. E depois da Geórgia viriam a Armênia e o Azerbaijão. Portanto, um fracasso russo não era aceitável para o Irã. Para os chineses, isso não era aceitável, porque eles sabiam que, no fim das contas, a prioridade número 1 e o inimigo número 1 para as elites ocidentais é a China. Assim, a China começou a se aproximar ainda mais do Irã após a Guerra de 12 Dias. De certo modo, nos últimos anos, os Estados Unidos e os europeus foram muito bem-sucedidos em aproximar diferentes países. Irã, Rússia e China, entre outros, fazem parte desse grupo. O mesmo vale para a Índia. Os Estados Unidos vêm cultivando seu relacionamento com a Índia há muitos anos, pelo menos algumas décadas, e agora, de repente, seu comportamento acabou empurrando a Índia em direção à Rússia e à China. Obviamente, o Irã também se beneficia disso. Vimos as imagens do primeiro-ministro da Índia e dos presidentes da Rússia e da China sorrindo juntos na China. Então, acho que hoje a situação é bem diferente. O Irã está vendendo seu petróleo. Depois que o presidente Raisi assumiu o cargo, o Irã voltou a vender seu petróleo. Sob o governo anterior de Rouhani, o Irã vendia muito pouco. Assim, o Irã começou a oferecer seu petróleo a preços com desconto. Gradualmente, as exportações cresceram e os descontos diminuíram. Quando ele faleceu no acidente de helicóptero, o Irã já vendia todo o seu petróleo em plena capacidade e não oferecia mais grandes descontos. Agora, sob o governo de Pezeshkian, isso continua. Na verdade, a produção de petróleo do Irã está crescendo e estamos vendo o início de algo muito importante no país, algo que não está sendo discutido, que são as reformas energéticas. O Irã concede enormes subsídios para gasolina, eletricidade e gás natural. Por exemplo, no Irã, a gasolina custa cerca de 1 centavo por litro, o que é inacreditável. Mas é claro, isso causa consumo excessivo, desestimula a conservação e também cria um grande incentivo para o contrabando. Agora o governo está começando a reformar isso e reduzir o subsídio. Ainda é extremamente barato, mas este é o início de um processo. E se eles continuarem nesse caminho, o governo do Irã poderá gastar muito mais dinheiro no desenvolvimento do país em vez de em subsídios. Portanto, este é um momento difícil para o Irã, mas o mundo está em transição. O Irã está vendendo seu petróleo. O Irã tem parceiros comerciais. Há uma década, durante o JCPOA, como Larry mencionou, o Irã estava muito isolado. Os russos tinham medo de se envolver com o Irã. As empresas tinham medo de trabalhar com o Irã. O mesmo acontecia com a China. Mas agora, depois da guerra comercial e da guerra de 12 dias, os chineses pensam de forma muito diferente. Os russos, é claro, estão sob sanções, como o Irã. Então, nenhum dos lados realmente se importa com o que o Ocidente pensa.
E as empresas petrolíferas russas, que os americanos estão expulsando de outros países, agora estão investindo no Irã. Então, daqui a 2, 3, 4 anos, com o corredor de transporte norte-sul concluído, veremos o Irã se tornar um centro para o petróleo e o gás russos, muito provavelmente de forma gradual. As exportações e importações russas passarão pelo Irã, junto com os investimentos russos em petróleo e gás, e cada vez mais com os investimentos chineses. Portanto, a situação no Irã não vai mudar amanhã, mas acredito que em 2, 3, 4 anos, à medida que os Estados Unidos continuarem em declínio e o Sul global se tornar mais assertivo, o impacto das sanções americanas, como o Larry mencionou, que já está diminuindo, vai enfraquecer ainda mais.